Olá, pessoal. Eu sou a Daiane e vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um fato que eu tô vivendo nesse momento e gostaria de compartilhar. É algo informativo e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho um filho chamado Arthur, ele tem 2 anos e 9 meses. E recentemente, agora mesmo, por esses dias, ele foi diagnosticado pela fonoaudióloga e pelo neurologista como uma criança autista. E assim, eu já desconfiava porque ele vinha tendo algumas atitudes que tudo indicava que ele era uma criança autista, mas eu, como mãe, lá no fundo do meu coração, não queria muito acreditar, não queria muito aceitar. Então eu fui deixei por um tempo, até que começou a ter algumas coisas que eu falei, vou ter que correr atrás, porque tô ficando muito preocupada e alguma coisa tem. O jeitinho dele não é normal, as coisas que ele faz não é normal, e isso precisa ser tratado. No fundo, o coração da gente fica apertado. Quem sabe, quem passa por algo do tipo, quem convive com pessoas assim, sabe que não é fácil, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, explicando alguns sinais, algumas coisas que eu percebia no Arthur que pode ajudar algumas mães, porque o autismo, a criança, ela pode ter uma vida normal, ela pode crescer, ter uma vida normal, de adulto, na adolescência, se ele for tratado, né? Se ele for tratado. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele começou a pegar já uma certa idade, 2 anos, 2 anos e meio, agora ele tá com 2 anos e 9 meses, e ele não fala, assim, não que ele não fala, ele fala algumas coisinhas, uma coisa ou outra, só aquilo que chama bastante atenção dele, ele aprende a falar, como pizza, é, chocolate, assim, do jeitinho dele, mas ele fala, não fala exatamente chocolate, não fala exatamente pizza, do jeitinho dele, do jeitinho da criança, que começa a falar, fala meio erradinho, mas assim, só coisas que chamam a atenção dele, ele aprendia a falar. Existe o autismo regressivo, que foi o caso dele, porque tem caso quando a criança não fala mesmo, tem esse atraso, e tem o caso de quando a criança fala, e daí chega numa certa idade, ela simplesmente para. Eu até conversando com as pessoas, eu falava, nossa, quando ele era pequenininho, tinha um aninho um pouquinho, ele começou a falar mamãe, começou a falar papai, e depois parece que eu ficava tentando encontrar o que aconteceu. Eu ficava falando, nossa, parece que ele teve um bloqueio na fala. Será que aconteceu alguma coisa que bloqueou? E eu ficava tentando lembrar. Mas não, gente, isso é um sinal de autismo. É o regressivo, que é quando a criança começa a desenvolver a fala, mas a partir de uma certa idade, do Arthur, acho que foi mais ou menos depois que ele pegou uns 2 aninhos, porque antes disso ele começou a falar mamãe, falar papai, ele falava o nome do irmão dele, foi a primeira coisa que ele aprendeu a falar, Ian, Ian, ele falava Ian o tempo todo. O tempo todo. Então, depois, acho que mais ou menos dos 2 aninhos, ele cortou, ele parou totalmente. Então, isso é um dos sinais. Outro sinal, desde quando ele era bebezinho, ele nunca dormiu bem à noite. Nunca dormiu bem à noite. Ele podia estar dormindo, ele acordava, ele acorda desesperado, gritando, chorando, e a gente não entende. Até hoje a gente não entende o que acontece na cabecinha dele que ele acorda gritando. Isso é um sinal de autista que o Arthur tem. Interação social. Ele não interage.
De jeito nenhum. Ele não olha no seu olho. Se você começar a conversar com ele, ele não vai te encarar olho no olho. Ele foge totalmente. Se você chamar ele pelo nome Arthur, Tuli Tuli, eu chamo ele Tuli Tuli. Tuli Tuli, Arthur, filho, vem aqui. Não tem essa interação. É como se... Como posso explicar? É como se a criança tivesse algum problema auditivo. Simplesmente assim, como se não estivesse escutando que você tá ali falando com ela. Arthur, filho. Tuli Tuli. Ele tem dificuldade em manter o foco em algumas coisas. Igual, por exemplo, se ele quer muito alguma coisa. Se ele quer muito, assim, um brinquedo e você fala não pra ele. Você fala não pra ele, ele faz ali, ele chora, se joga mesmo no chão e esperneia, mas logo passa. É só na hora, logo passa. Ou seja, ele não tem o foco ali de insistir, não, eu quero, eu foco naquilo, eu quero, eu vou insistir até eu conseguir. Não, ele não tem esse foco, ele tenta um pouco ali, se ele viu que não vai dar mesmo, ele larga a mão. É engraçado, gente, que tem coisas que a gente pensa que não tem nada a ver, entendeu? Daí depois, quando você vai pesquisar, você descobre, nossa, isso é uma coisa que eu sempre observei. Desde quando ele era pequenininho, quando ele começou a andar, ele andava na pontinha do pé. E pra isso é uma coisa tão, né, normal, jamais você vai se ligar a isso. E isso é sinal de autismo. Hoje ele tá com 2 anos e 9 meses. Mas ainda assim, de vez em quando, você olha, ele tá andando na pontinha do pé. Ele já aprendeu a andar normal, mas de vez em quando você olha, ele tá andando nas pontinhas do pé. Isso também é um sinal, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas isso é um sinal de autismo. Indiferença afetiva. Essa foi uma das coisas que mais me chateia. Porque, né, eu como mãe, eu fico pensando, né, será que um dia ele vai olhar pra mim e vai falar mamãe? Porque, assim, ele fala mamãe, ele fala papai, mas assim, ele não fala pra mim, não fala pro pai dele, como eu falei antes, ele não tem essa interação com ninguém, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando, será que um dia meu filho vai chegar pra mim e vai me chamar de mamãe? Ou ele vai chegar pro pai dele e vai chamar o pai dele de papai? Porque ele sabe falar, mas ele não chama. Ele não chama, entendeu? Ele não me chama de mãe, ele não chama o pai dele de pai, ele não chama vovó, vovô, ou às vezes até sai alguma coisinha, mas é aquilo que eu expliquei antes, tem aquela regressão. Por exemplo, se ele falou, daí você pensa, nossa, agora vai evoluir. Não, ele tem aquele bloqueio e simplesmente para de chamar de novo, entendeu? Então, isso é o que me deixa muito triste, né? Porque eu fico pensando, será que, né? Mas vamos ter fé que vai. Com todos os tratamentos, ele vai evoluir. Eu acredito muito nisso, tá? Manias. As manias dele, gente. Um autista, uma criança autista, ela tem, cada uma no seu mundinho tem as suas manias próprias, coisas deles, entendeu? O Arthur, ele gosta muito, 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 muito de inglês. Gente, sério, ele não sabe falar todas as coisas em português, mas ele ama inglês. Se você colocar ali um vídeo em português no celularzinho dele, ele muda pro inglês. Então, ele sabe contar, ele é muito inteligente, ele sabe contar do 1 ao 10, com 2 anos e meio, em inglês, ele conta certinho. Ele sabe um monte de cores, ele fala apple, ele fala purple, ele fala um monte de coisa, nomes de frutas, cores, tudo em inglês. Então, vem conosco e vamos cantar juntos! Go! One! Uma maçã, Apple. 2, 6,
Deixa eu ver. Uma, duas, três. Ele também tem manias, assim, de... Isso desde pequenininho, de ficar esfregando a chupeta no corpo dele. Isso também é um sinal de autismo, de ficar fazendo movimentos repetitivos, coisas repetitivas, sabe? Ele gosta muito de ficar, uma chupeta para chupar e uma chupeta para ele ficar passando nele, no corpo dele, entendeu? Isso também é uma mania. Então, assim, gente, tem muita coisa que é normal, entendeu? Igual, o meu filho mais velho, o Rian, ele tinha mania de ficar lá com a fraldinha. Toda criança tem uma mania. Então, se o seu filho tem 1, 2, 3 sinais disso aqui que eu tô falando pra você, não significa que ele é uma criança autista, porque para chegar a ser um autista tem que ter muitas dessas coisas que eu tô citando aqui, entendeu? Não é 1, 2, 3 só que vai fazer seu filho ser um autista, entendeu? Mas é muito importante. Se você desconfia de alguma coisa, não deixa pra lá, não espera muito. Se você desconfia de alguma coisa, se ele tem uma fala tardia, procura um fonoaudiólogo, procura um médico especializado. É melhor a gente pecar, né? É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Porque, como eu falei aqui, sendo tratado, né? A criança vai evoluir, pode ter uma vida normal no futuro, entendeu? Ela pode aprender. Então, se qualquer coisinha que passar pela sua cabeça, uma preocupaçãozinha, uma desconfiança, vai atrás, né? Vai atrás. O hiperfoco, que é aquilo que eu falei pra você, que ele tem o foco em uma coisa só. Foco só em uma coisa, igual, por exemplo, você pode tentar colocar o vídeo em português, que ele vai voltar pro vídeo em inglês, porque ele gosta do inglês. Ele tem hiperfoco em inglês. Ele ama inglês, ele tem hiperfoco no inglês. Roxo, preto, amarelo, verde. O Diogo já tentou até filtrar os vídeos do celular dele para tirar tudo que tinha em inglês, porque a gente pensava assim, ele já não fala muito português. Agora ele gosta tanto do inglês, vai ficar assistindo em inglês, vai fazer uma salada na cabeça do menino. A gente pensava assim, né? Mas não adianta, gente. Não adianta. O negócio dele é o inglês. E hiperfoco. Se a criança tiver hiperfoco em alguma coisa, é um sinal também de autismo. Eu tava vendo, tem muitos casos de criança que tem hiperfoco em carro, em marcas de carro, modelos, entendeu? É o excesso de foco em alguma coisa. Então, isso é um sinal. Isso é algo assim que também foi uma das primeiras coisas que me fez desconfiar, né? Como ele não tem essa interação, como ele tem dificuldade para falar, na fala, quando ele quer alguma coisa, ele vai, te puxa pelo braço e coloca o seu braço lá naquilo que ele quer para você pegar para ele. Ou ele puxa o seu dedo, puxa sua mão, te puxa pela roupa para você ir e ele te mostrar o que ele tá querendo. Igual, por exemplo, se ele quer um suco, ele te leva lá na geladeira chorando do jeito dele, para te chamar a atenção de alguma forma, para você ir lá abrir a geladeira e ele te mostrar, levar a sua mão até o suco para te mostrar que ele quer um suco. O que você quer? O que você quer? O que você tá querendo? Mostra pra mamãe então o que você tá querendo. Você quer sair pra fora. Ele não tem interação com outras crianças também. Assim, por exemplo, ele tem os primos dele, que sempre tá aqui brincando na varanda. E assim, ele pode até ficar ali no meio de todas as crianças ali, mas ele brincando sozinho. Ele brincando sozinho no cantinho dele.
tá todo mundo correndo, todo mundo brincando, mas ele não tá brincando junto com as crianças. Ele tá ali no meio, mas ele tá brincando sozinho. Entendeu? Ele tá brincando sozinho ali, não tá interagindo com as outras crianças, brincando com as outras crianças. Então, é interação social que não tem, né? Nem com a gente aqui dentro de casa, nem com as crianças, não tem com ninguém. Não tem nenhum tipo de interação. Ele é muito, assim, sistemático com as coisinhas dele, entendeu? Tem que ser ali do jeitinho dele. E é uma coisa que chama atenção, porque geralmente crianças dessa idade não são assim. Igual, é normal um adulto ser perfeccionista, mas uma criança de 2 anos e 9 meses, ela não é perfeccionista a ponto de, assim, por exemplo, ele vai tomar um banho, ele tem que arrumar a banheira dele ali certinho para ele entrar tomar o banho dele. Ele tem que colocar os brinquedinhos dele lá dentro da banheira para ele entrar tomar o banho dele. Quando ele vai mamar, antes dele começar a mamar, ele tem que colocar o travesseiro, ele tem que pegar a coberta, o travesseiro, os brinquedinhos dele, a chupeta, pra daí ele mamar. Na hora que tá tudo ali do ladinho dele, aí ele vai mamar. Se não tiver, ele não mama. Quando ele vai dormir, ele tem que arrumar o travesseiro dele certinho, né? Ali na cama pra ele poder dormir. Tem muitos outros sinais, é claro, que até inclusive é conhecimento, né? É conhecimento você pegar, e se você tá desconfiado, pesquisa mesmo, procura informações de sinais, porque nem todas as crianças têm os mesmos sinais, porque, igual eu falei, existem muitos outros sinais, mas os do Arthur são esses que eu falei aqui pra vocês. Então, eu passei ele na fonoaudióloga e foi o primeiro passo, né, que eu dei. E ela já deu esse diagnóstico de autismo, porém, mandou passar com o neurologista também. O neurologista também deu diagnóstico de autismo, de apragmatismo, que também tá tudo meio envolvido nesse meio. E agora o neurologista pediu para passar ele com uma geneticista para ver se é algo genético, porque mais de 90% do autismo, de chances do autismo ser genético, né? 90% dos casos são genético, o autismo. Então, mandou passar no geneticista para ver se não tem alguma outra síndrome também envolvido, né? Síndrome genética. Porém, o geneticista eu ainda não consegui passar ele, porque aqui onde eu moro é uma especialidade bem rara de se encontrar, são poucos que tem. Então, o que eu consegui para agendar lá para janeiro ainda. Nós estamos em final de setembro, né? Então, enquanto isso, eu tenho que tratar, igual o neurologista me explicou, que o autismo, você tem que tratar os sintomas da criança. No caso, o Arthur, ele tem que continuar um acompanhamento com fonoaudiólogo, ele tem que continuar fazendo acompanhamento com psicólogo. Eu vou colocar ele também na escolinha, que é para ele começar a se envolver com outras crianças, para ver se tem essa evolução na interação dele, né? Na interação e no aprendizado. E é isso aí. Eu vou estar sempre postando aqui algumas coisas informativas a respeito disso, a respeito de outras coisas também. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, pode comentar. Qualquer dúvida, pode comentar que eu vou estar respondendo o que eu conseguir responder, o que eu souber, né, para ajudar. E se você gostou do meu vídeo, dá um like, compartilha para que possa chegar a outras pessoas também.
porque, assim, eu esperei um pouquinho, porque eu já desconfiava há um tempo, na verdade. Mas eu fui deixando e agora que eu fui procurar, né? Mas no fundo, a gente como mãe, a gente sabe que alguma coisinha não tá certo, né? Que alguma coisinha ali a gente começa a perceber os sinais, a gente conhece os filhos da gente, né? E hoje eu estou aqui para falar sobre sinais de autismo que o Arthur apresentou, o vídeo parte 2. Vou deixar aqui abaixo na descrição a parte 1, o vídeo da parte 1, e vocês podem estar conferindo lá se você ainda não assistiu. Gostaria de deixar o convite para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem conversar a respeito de alguma coisa, trocar experiências, você pode estar comentando, contando também a sua experiência. E é isso aí, gente. Vamos lá, ok? Primeira coisa, a seletividade alimentar. Algumas crianças autistas apresentam, outras não. O Arthur, ele tem muita dificuldade de comer desde quando ele era pequenininho. Assim, ele come só algumas coisas que chamam a atenção dele, algumas coisas que ele gosta. E, assim, é normal que algumas crianças autistas apresentem esse quadro de seletividade alimentar, que é quando a criança se prende a alguns alimentos. Igual, por exemplo, se você falar carninha pro Arthur, ele vai vir comer. Ele gosta de miojo, ele gosta de chocolate, pizza, ele come. Assim, às vezes ele quer só a massa, ele seleciona, entendeu? Às vezes ele quer comer só a massa. Tem vezes que ele até come parte do recheio também. Mas assim, eles selecionam alimentos. Por cores, por espessura, entendeu? Pelo sentir, né? Pelo sentir. Às vezes, a gente tá comendo alguma coisa, a gente oferece para ele, às vezes ele até vem perto, a gente tem meio que aquela impressão de que ele tá querendo, mas é como se tivesse um bloqueio. Ele chega perto, às vezes ele até abre a boca e sai, não quer, não pega, porque ele se prende somente àqueles alimentos que ele acostumou a comer. Igual, por exemplo, ele gosta muito de azul. E esses dias eu comprei um bolo e o glacê do bolo era azul. Aí ele pegou o garfinho e pegou lá o glacê e comeu. Assim, tipo, por causa da cor, entendeu? Porque se fosse uma outra cor que não chamasse a atenção dele, ele não ia fazer isso. Então, esse é o primeiro fato que eu vou deixar aqui nesse vídeo hoje, que é a seletividade alimentar. A segunda é noção de perigo. Eles não têm, assim, tipo, muita noção de perigo. Igual, por exemplo, até me preocupa um pouco de deixar ele brincando no quintal de casa, por exemplo. Porque, igual, por exemplo, se ele vê um bichinho, alguma coisa que chama a atenção dele, ele vai e ele não tem noção de que aquilo pode ser um perigo para ele, entendeu? Pode ser um bicho perigoso, ele não tem noção nenhuma de perigo. Outra coisa também, às vezes tem carro entrando, ele gosta muito de passear de carro. Às vezes tem carro entrando no quintal de casa e ele abre a porta, sai com tudo na frente do carro e não tem noção de que aquilo é perigoso, entendeu? Por mais que você fale que não pode, não pode, não pode, ele não tem essa noção de que isso é perigoso. Então, isso é o segundo fato, noção de perigo. Terceiro fato, não demonstrar sentimento. Por exemplo, pode estar passando um filme lá, que tá tendo uma cena triste, tá todo mundo chorando no filme, e pode ser que ele comece a dar risada, porque ele não tem noção de que aquela é uma cena triste. Então,
é difícil de explicar pra ele que aquilo é um momento triste, que não é pra ele dar risada, entendeu? Que não é pra ele achar graça. Por exemplo, esses dias ele tomou a chupeta do irmãozinho dele e o Luca começou a chorar e eu falava pra ele, Arthur, devolve a chupeta, ele tá chorando por causa da chupeta. E ele tava achando engraçado, entendeu? Ele tava achando engraçado o que tava acontecendo, porque ele não tem essa noção de diferenciar o que é um momento feliz do que é um momento triste. De saber que num momento triste ele não pode ficar dando risada, ou que num momento feliz não faz sentido ele chorar, entendeu? Então, essa noção assim de sentimento, eles têm um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de demora para entender. Barulho, gente. Barulho. O Arthur, assim, tem muitos barulhos que não incomodam ele, mas alguns barulhos, às vezes barulhos mais fortes, de coisas assim, de muitas pessoas falando junto, incomoda bastante ele. Igual em uma festa de aniversário, que na hora de cantar o parabéns, ele ficou super incomodado com aquele monte de vozes falando ao mesmo tempo. Aqui em casa ele se incomoda muito quando eu uso o liquidificador, quando eu uso a escova de cabelo, o secador. Então ele se incomoda muito com alguns barulhos. E daí ele chora mesmo, porque é como se fosse uma agressão para ele, pro ouvido dele, entendeu? Então, isso é um fato também, é um sinal também de autismo. A gente tem dificuldade para cortar o cabelo dele, desde quando ele era novinho ele nunca gostou. Então o cabelo dele é até meio grandinho, porque ele não deixava mesmo, era muito difícil de cortar o cabelo dele. E a gente não sabia que ele era uma criança autista, então a gente tentou algumas vezes, acho que poucas vezes também, umas 2 vezes só. E daí depois a gente viu que o cabelinho dele era todo enroladinho, todo bonitinho, a gente começou a deixar. Há pouco tempo tava muito grande e tava uns dias muito quente. E a gente pegou e andou cortando assim em casa mesmo as pontinhas do cabelo dele. Porque para levar ele no cabeleireiro é complicado, porque ele não suporta o barulho da maquininha. Então, assim, a gente que convive, a gente que é pais de crianças com autismo, a gente tem que ver, detectar os sinais que eles apresentam e se adaptar, né, do jeitinho deles, para que eles possam se sentir bem, né? Porque se a gente sabe que aquilo faz mal, né, para eles, então a gente tem que ver uma forma de se adaptar. O Arthur, ele não é uma criança sensível à dor. Isso também é um sinal, sensibilidade à dor. Desde quando o Arthur era muito pequenininho, a gente sempre falava, nossa, o Arthur é forte. Tipo, ele caía, levantava, ele nem dava bola. Gente, o Rian, que é o meu filho mais velho, ele tem 10 anos e até hoje, tipo, qualquer coisinha ele abre a boca e chorar. E o Arthur não, o Arthur é diferente, desde quando ele era bebezinho mesmo. Se ele caía ou se ele batia a cabeça, só se for uma coisa assim muito séria mesmo, que doa mesmo, e ele vai chorar. Porque se for uma coisa assim mais simples, ele nem liga, ele não chora, ele cai, levanta, finge que nada aconteceu, porque eles não são muito sensíveis à dor, entendeu? Eles são mais fortes nessa parte. Gente, eu vou estar gravando um vídeo sobre a diferença entre birras de criança e crises. Algumas crianças gritam, alguns se jogam no chão. Então, muitas vezes confunde muito, que a gente acha que a criança está fazendo pirraça e não é. Às vezes é uma crise ali que a criança está tendo. Uma criança típica, quando você dá um brinquedinho para ela,
ela vai olhar no brinquedo, ela vai olhar nos seus olhos. E uma criança atípica, não. Uma criança típica, não que ela não olhe nos seus olhos, mas ela vai olhar com menos frequência, igual uma criança típica. Ela te encara, ela olha nos seus olhos, ela fica um tempo olhando nos seus olhos. Uma criança atípica, não. Isso é até um teste que você pode fazer com seu filho. Uma criança atípica, você dá o brinquedinho para ela vai olhar pro brinquedo, pode ser que ela olhe de novo para você e já desvie o olhar pro brinquedo de novo. Ela não vai ficar olhando para você, esperando que você tenha uma reação. Ela vai olhar pro brinquedo de novo, porque eles têm essa dificuldade de encarar. Então, assim, às vezes você pode falar, mas meu filho olha no meu olho, quando a gente tá falando com ele olha. Assim, não é que a criança não vai olhar. Quando a criança tem autismo, não é que ela não vai olhar nos seus olhos. Elas olham. Só que elas têm essa dificuldade de prender o olhar, de ficar um tempo olhando para você, cara a cara assim, entendeu? Eles olham e já desvia o olhar, entendeu? Eles têm essa dificuldade de prender o olhar. Então, assim, uma criança típica, elas têm uma sensibilidade de te olhar olho a olho. Então, isso ativa uma sensibilidade nela. Agora, uma criança atípica, não. O que ativa a sensibilidade neles é, por exemplo, luzinhas brilhando, coisas que brilham chamam muito a atenção deles. Então, cores muito fortes. Então, se eu der esse brinquedo aqui pro Arthur, por exemplo, ele não vai ficar olhando no meu olho esperando que eu vá ter uma reação, entendeu? Que eu vá brincar com ele, ou que eu vá fazer alguma coisa do tipo. Ele não vai ficar olhando pra mim, ele vai olhar pro brinquedo, porque o que tá chamando a atenção dele, o que ativou no cérebro dele, foi a cor forte do brinquedo. Às vezes luzinhas, às vezes muito brilho. É isso que chama a atenção deles. O Arthur, ele tem bastante Lego, bastante brinquedinhos de montar, e as pecinhas são todas coloridas. Na maioria das vezes, ele seleciona ali todas as pecinhas azuis, que ele gosta de azul. Então, ele seleciona todas as pecinhas azuis ali para ele brincar. E você pode misturar tudo de novo, que na hora que ele for brincar, ele vai pegar as pecinhas azuis, porque é as cores que mais chamam a atenção dele, que é o que eu tava falando. O cérebro deles é ativado pela cor, até na hora de comer, como na seletividade alimentar que eu tava falando. Às vezes um alimento que tem uma cor que chama a atenção dele, ele vai comer. Lápis de cor, por exemplo. Pode ser que ele vá pintar sempre com a mesma cor, pode ser que ele pegue sempre a mesma cor de lápis, porque o cérebro dele é ativado através da cor, do brilho, daquilo que chama a atenção dele. Então, assim, por mais que eu misture todas as pecinhas ali, ele sempre vai na cor que mais chama a atenção dele para ele brincar com aquelas cores, só com aquelas cores. Outra coisa que é um sinal também são as estereotipias motoras, que são movimentos repetitivos que eles fazem. Igual, tem crianças que ficam assim, fazendo como se fosse um pêndulo para lá e para cá. O Arthur, ele tem mania de ficar girando. Sempre você olha para ele, ele tá ali
girando. Então, é isso. Tem crianças que ficam para frente e para trás, tem crianças que fazem assim com as mãos. Isso são até meios que eles se encontram para se acalmar também. Então, às vezes, se eles ficarem muito nervosos, eles começam a fazer aquilo que acalma eles, entendeu? O Arthur tem isso de fazer os movimentos repetitivos, que é ficar girando. Ele, sempre você olha, ele tá girando. Às vezes ele tá assistindo, aí do nada ele levanta e começa a girar. Então, isso são estereotipias motoras, que são movimentos repetitivos que a criança faz com o corpo. E hoje eu vou estar falando sobre a hipersensibilidade auditiva que muitos autistas apresentam. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá! E hoje nós vamos estar falando sobre hiperacusia e sobre fonofobia. Essas duas hipersensibilidades auditivas estão presentes em muitas crianças com autismo. A hiperacusia, cerca de 40% das crianças com autismo apresentam hiperacusia. E hoje eu vou estar explicando para vocês o que significa hiperacusia e o que significa fonofobia. Hiperacusia, como o nome já diz, hiper de muito, cusia de audição, ou seja, muita audição, excesso de audição. O ser humano, ele tem uma capacidade, um nível de capacidade auditiva que ele pode suportar. Então, assim, uma pessoa típica está dentro desse limite e uma pessoa neurotípica está abaixo desse limite. Ou seja, o que para gente é um volume normal, para eles é um volume muito alto. O que para gente é um volume médio, para eles está dentro da normalidade. E o que pra gente é uma coisa que a gente quase nem escuta, eles conseguem escutar, porque eles têm ali um excesso de volume. É por isso que quando eles estão em um ambiente com muitas vozes falando ao mesmo tempo, ou numa festa com o som muito alto, eles se sentem muito incomodados, porque se você tá ali nesse ambiente e para você o volume tá super normal, não tá te incomodando, para eles esse volume está muito alto, para eles esse volume está excessivo, então isso incomoda. Alguns autistas têm essa hipersensibilidade mais aguçada que outros autistas. Então, em casos mais graves de hiperacusia, a pessoa pode até sentir muita dor ao escutar ali o som muito alto. Então, por isso que isso incomoda muito eles. Eles sentem ali um certo desconforto, porque a percepção de som que eles têm é totalmente diferente da nossa. Então, quando a pessoa tem hiperacusia, a percepção é diferente. O que a gente ouve na nossa normalidade, para eles está em excesso. E essa hipersensibilidade pode ir de sons altos
ou até mesmo a sons baixos, como, por exemplo, de uma caneta caindo no chão, ou uma água corrente, por exemplo, ou uma campainha, ou um celular tocando, ou o barulho da tecla do celular, ou até mesmo o barulho do ventilador. A hiperacusia, ela se dá quando a pessoa se incomoda. Além do volume muito alto, a pessoa também se incomoda com volumes de coisas baixas, com sons de coisas baixas. Então, isso se chama hiperacusia. A hiperacusia, ela tem tratamentos que são muito eficazes, que se chamam tratamentos de dessensibilização, que é quando os profissionais trabalham ali para fazer a dessensibilização dos sons. Uma dica muito legal que eu queria deixar aqui para vocês é sobre uma série da Netflix chamada Atypical. E se você ainda não assistiu, coloca na sua lista de séries, porque é uma série muito interessante que conta a história do Sam. O Sam é um jovem autista e ali engloba todo o mundo do autismo, né? Então é uma série muito interessante e na série o personagem ele usa fone abafador de ruídos. E é muito interessante se o seu filho ele tem aí um forte grau de hiperacusia, você estar comprando esse fone para você poder levar o seu filho em lugares onde tem volume alto, onde tem música, festa. Eu ainda não penso em comprar pro Arthur, porque o Arthur, ele não para com essas coisas, ele tem dificuldade de parar com máscara, com fone, então eu penso em comprar quando ele for um pouquinho maior, eu penso em comprar para ele esse fone abafador de ruído. Olha quem acordou aqui, gente, que veio participar do vídeo junto comigo, olha, acabou de acordar. Esse é o Arthur, né, meu amor? E assim, gente, eles vão fazer ali a formatura e eles dão o fone de ouvido para todos ali no salão. E ao invés de ter ali o som alto que o Sam não iria suportar, que ele ia ficar incomodado, eles colocam a música ali individual no fone de cada um e o Sam ele consegue participar da formatura. E essa parte da série é muito interessante, né? Porque a princípio, quando foi se dada a ideia de fazer a formatura dessa forma, muitos pais não concordaram, né? Porque somente uma pessoa autista e mudar toda a formatura, mas foi mostrado ali para eles o ponto de vista de um autista, de como um autista se sente diante de sons muito altos, e o pessoal todo entrou ali em comum acordo e acabaram topando essa ideia de fazer a formatura ali com som individual nos fones para cada um, e foi muito legal. Então eu deixo essa dica aí para você, se você ainda não assistiu essa série, estar assistindo essa série, porque ela é muito bacana e serve como aprendizado também para você conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do autismo. Então, gente, isso é hiperacusia e agora nós vamos estar falando sobre fonofobia. A fonofobia, gente, diferente da hiperacusia, que é excesso de volume, a fonofobia é medo de barulho, medo de sons. Quais são esses sons? Sons que acontecem repentinamente. Esse fenômeno... Não, mas você tá dando risada, não é pra dar risada. Não é pra dar risada. Então, nós aprendemos que a hiperacusia é excesso de sons.
Agora nós vamos falar sobre a fonofobia. Fonofobia é medo de barulho, medo de sons que acontecem repentinamente. E esse fenômeno é chamado de distúrbio de ansiedade. Ruídos repentinos e inesperados podem causar ataque de ansiedades, que pode levar a uma série de coisas, como batimento cardíaco irregular, náuseas e tontura, medo de sons, desejo de fuga, suor excessivo. É muito normal a gente se assustar ali com o celular que toca do nada, repentinamente, um som repentino, ou com o barulho da campainha, por exemplo. É normal a gente se assustar com esse tipo de barulho e repentino, mas não é normal você sentir medo. Então a fonofobia vem daí, a fonofobia vem de você sentir medo. Um exemplo muito citado nesse caso é quando você tá ali enchendo uma bexiga e a pessoa fica ali meio que desesperada, inquieta, porque ela já tá ali prevendo a hora que o balão vai estourar. Então, ela já tá ali com medo da hora que o balão estourar e fizer aquele baque. Então, gente, isso é um exemplo muito citado no caso de fonofobia. A fonofobia ainda não foi encontrado nenhum tratamento tão eficaz para chegar na cura dela, mas tem muitas terapias que são de grande eficácia e ajudam muito pessoas que têm fonofobia. Andar na pontinha dos pés, ficar girando com frequência. Hoje nós vamos falar sobre STEAM, ou mais conhecido como estereotipias, que são movimentos repetitivos usados muito pelos autistas. Então, vamos estar falando sobre isso hoje. Então, como eu já disse, STEAM ou estereotipias são movimentos repetitivos que os autistas fazem para aliviar a ansiedade, ou o estresse, a irritabilidade, ou até mesmo quando estão muito felizes. Então, são formas que eles usam para aliviar esse tipo de sentimento. Tristeza, felicidade, ansiedade. Eles usam essas estereotipias quando tem muito estímulo também, ou muitas pessoas em volta, ou um lugar muito grande, com muita coisa diferente, muita informação. Esses movimentos repetitivos, eles ajudam os autistas a se acalmarem quando tem muita informação em volta, muita coisa. Então, ajuda eles a se autorregular, autorregulamento de si mesmo. Gente, estereotipia não está relacionado somente aos autistas, não, muito pelo contrário. É uma pessoa também neurotípica, ela pode ter estereotipias também. Eu tenho muito mania de ficar passando a mão no cabelo, não sei se vocês repararam nos meus vídeos que eu tenho manias de ficar passando a mão no cabelo. Então, gente, tudo que é mania que você tem, eu também tenho mania de ficar chacoalhando a perna quando eu tô nervosa. Isso também são estereotipias. Então, não necessariamente precisa ser autista para ter estereotipia. Qualquer pessoa pode ter estereotipias, mas é uma característica mais presente nos autistas. Então, assim, é algo que você nem percebe muitas vezes que você tá fazendo. Quando eu fico muito nervosa, eu fico chacoalhando a minha perna e na hora que eu vejo, já tô chacoalhando a minha perna e eu nem percebi que eu tava chacoalhando a minha perna. Então, é meio assim que funciona. É coisas que são meio automáticas, que você nem percebe que tá fazendo, manias que você nem percebe que você tem, mas na hora que você vê, você já tá ali fazendo. Então, isso são estereotipias. Então, agora que já sabemos que STEAM ou estereotipias são movimentos repetitivos autorregulatórios, a partir dessa informação, quero dizer para vocês que são pais de autistas e para vocês que também não são pais de autistas, mas que têm os filhos que têm aí estereotipias, é comprovado que você não precisa barrar ou tratar essas estereotipias, porque não faz mal ter estereotipia, a menos que seja algo prejudicial,
algo que vai fazer mal. Por exemplo, tem crianças que têm manias de colocar as coisas na boca. Aí já é uma coisa mais prejudicial, porque corre o risco ali dela colocar na boca uma coisa que não pode ser ingerida, ou colocar uma coisa que ela vai poder estar engasgando. Então, nesse caso, você precisa sim fazer um tratamento para tirar essa estereotipia do seu filho. Mas caso contrário, seja mania somente ali que vai estar aliviando o estresse dele, vai estar ali fazendo com que ele tenha autocontrole, ajudando no autocontrole, não precisa, gente, ser tratado, você não precisa se preocupar. Você pode deixar o seu filho fazer, que não tem problema nenhum. Gente, isso é até um pouco polêmico entre os autistas, porque muitas pessoas falam que tem que parar com as manias, que tem que ser tratado. E os autistas, eles se sentem muito bem fazendo as estereotipias, porque é algo que acalma eles quando eles estão nervosos, é algo que ajuda eles a ter controle de si mesmo quando tem muita informação ao redor. Então, gente, assim você não precisa se preocupar, porque os próprios autistas, assim, são contra querer tirar as estereotipias, querer tratar as estereotipias. Então, como eu já falei, se for algo prejudicial, precisa ser tratado. Se não for algo prejudicial, não tem por que tratar, porque é algo que faz bem para eles. Gente, o Arthur, quando ele tá assistindo os desenhos ali dele e ele encontra ali no YouTube algum desenho que chama muita atenção dele, que ele gosta muito, ele levanta e ele começa a girar, ele levanta e começa a rodar. Ou ele levanta, vem e bate em mim, ou bate no pai dele. Então, essa é uma mania que ele tem. É uma estereotipia dele no momento ali em que ele viu algo diferente que deixou ele muito feliz. Então ele levanta ali e fica girando. Isso é uma estereotipia que ele tem, que ajuda ali no momento em que ele ficou muito agitado por algo muito legal que ele viu, acabou deixando ele muito agitado. Então é um movimento que ele levanta, que ele faz, que ele consegue se autocontrolar e voltar a fazer o que ele estava fazendo, a voltar a assistir depois de ter visto aquilo que chamou muito a atenção dele. Assim como quando a gente vai para algum lugar muito grande com ele, algum lugar que tem muitos pontos diferentes, como por exemplo o shopping. Quando a gente vai no shopping, ele fica encantado ali, é muita coisa diferente para a cabeça dele, entendeu? Então ele fica encantado ali com a escada rolante, ele fica encantado com aqueles brinquedos, ele fica encantado com tudo, e ele acaba ficando muito agitado porque é muita coisa para a cabeça dele. Então ele quer correr para todo lado. Então essas estereotipias faz com que ele se autorregule, com que ele se autocontrole. O Arthur, ele tem manias de andar na pontinha do pé também. As estereotipias, elas podem também usar de algum objeto para fazer aquele movimento repetitivo. Então o Arthur, ele gosta de ficar passando a chupeta no corpo dele. Então isso também é uma estereotipia que ajuda ele a se acalmar. É quando a criança pega um objeto e usa sem significado funcional. Quando a criança pega um objeto e usa aquele objeto não para aquilo que foi feito para usar. No caso da chupeta, que foi feito para chupar. Ele também chupa, mas ele não usa só para isso a chupeta. Ele usa a chupeta para ficar passando nele.
Então, gente, eu diria até que no caso do Arthur, foi uma das primeiras estereotipias que ele teve. Que quando ele era bem pequenininho, ele já pegava a chupeta, ele pegava a minha mão e queria que eu ficasse passando a chupeta nele, no pezinho dele, no bracinho, na perninha dele. Então, eu diria que essa foi uma das primeiras estereotipias do Arthur. Então, gente, quando eles pegam um objeto e não usam o objeto para aquilo que o objeto foi feito, né? Como, por exemplo, um carrinho, que a criança não brinca com o carrinho como tem que brincar, mas, por exemplo, fica ali rodando a rodinha do carrinho. Ou seja, o carrinho foi feito para você andar ali com ele e a criança usa ele com uma outra função. Então, isso também é uma estereotipia. Nesse caso, usando um objeto. Uma das estereotipias mais comuns que existe é o flap com a mão. Muitas crianças autistas apresentam esse tipo de estereotipia, que é quando eles abanam a mão bem rápido, para frente e para trás, ou também quando eles ficam chacoalhando o corpo, como eu já falei, que eles nem percebem que estão ali fazendo um movimento para frente e para trás, ou de um lado para o outro. Mas essas são estereotipias motoras, como eu já falei, que eu fico chacoalhando minha perna quando eu fico nervosa. Isso também é uma estereotipia motora, que é estereotipias que é feito com o próprio corpo. Essas estereotipias são sinais de autorregulação, como eu já falei, que é quando eles recebem ali muita informação ao redor, muita informação do mundo, e eles precisam se autorregular, porque o cérebro deles não estão ali preparados para tantas informações. Então, o corpo acha uma forma ali de se autorregular. Por isso que é mais comum em crianças autistas, em pessoas com autismo. As crianças com transtorno do espectro autista, elas têm um déficit no processamento sensorial. Então, essas informações sensoriais chegam para eles de forma diferente do que chega para a gente. Nós sentimos e percebemos as coisas de uma forma diferente deles. Então, em ambientes novos, que tem muitos estímulos, como eu já falei aqui, muita informação, muita coisa diferente para eles, faz com que ali de imediato comecem as estereotipias. Então, tem um aumento nas estereotipias em um ambiente diferente, em um ambiente com muita informação. É como uma forma de liberar a ansiedade e o estresse e toda aquela informação que está vindo ali para eles. E, gente, assim, não é recomendado nenhum tipo de punição para tratar as estereotipias, até porque eu tenho aprendido muito que punição não é tratamento para nada, na verdade. Então, gente, assim, se o seu filho tá ali tendo um momento de estereotipia, não grita com ele, não briga, porque isso vai piorar. Pode ser que ele fique mais nervoso. Então, gente, a solução não é você gritar, não é você tomar ali o brinquedo se ele tá brincando de forma errada, não é você tomar o brinquedo dele, porque isso vai piorar a situação. Gente, os autistas, eles não gostam que mexam com as estereotipias deles. Então, a regra é muito clara, já é bem clara. Se não tá fazendo mal, se não é algo que faz mal pro seu filho, até porque tudo que faz mal realmente tem que ser tratado. Mas se não é algo que faz mal pro seu filho, então tá tudo bem. Tá tudo bem ele continuar fazendo. Então, não se preocupe com isso. Se tá tudo bem pro seu filho, se não é algo prejudicial pro seu filho, então tá tudo bem. Todos os autistas podem apresentar uma forma estereotipada diferente das outras, assim como os sinais de autismo. Eu vou estar deixando o link do vídeo aqui dos sinais de autismo que eu já gravei. E assim como os sinais de autismo, o mesmo que o Arthur apresenta, não significa que o seu filho vai apresentar. Possa ser que o seu filho tenha sinais diferentes de autismo do meu. As estereotipias são a mesma coisa. Uns apresentam um tipo de estereotipias, outros tipos de estereotipias, e assim vai. Não são todas iguais, não significa que porque um tem, o outro também vai ter. Claro que todos os autistas
pelo pouco que eu conheço desse mundo do autismo, todos os autistas que eu já vi, todos os vídeos sobre autistas que eu já vi, todos os autistas eles têm estereotipias, porém se manifestam de formas diferentes de um para o outro. Tem muitas estereotipias que podem sim comprometer a qualidade de vida da pessoa, da criança, então tem sim que ser tratado, mas já vou deixar claro aqui novamente, vou reforçar que se não faz mal para o seu filho, se é só uma mania, uma estereotipia que não é prejudicial, deixe o seu filho fazer, deixe o seu filho à vontade, porque ele vai se acalmar, ele vai se autorregular. É por esse motivo que os autistas têm a estereotipia. Então, gente, esse é mais um vídeo sobre o quadro do autismo. Hoje estou aqui para falar de coisas que nunca se deve dizer para pais de crianças com autismo. Gente, eu como mãe de uma criança autista, escuto tanta coisa por aí que, gente, é totalmente desnecessário e totalmente desconfortável. Eu fico desconfortável mesmo com algumas coisas que eu escuto sobre o meu filho. Gente, a primeira coisa é quando a pessoa vem e fala: nossa, mas não parece que seu filho tem autismo. Nossa, seu filho é tão normal. O seu filho é isso. Acho que seu filho não tem autismo. Acho que é coisa da sua cabeça. Gente, autismo não é uma coisa legal. Que fique bem claro. Quando eu descobri que o Arthur era uma criança espectro autista, gente, foi um baque. Eu até vou estar gravando o vídeo ainda, porque eu ainda não me sinto preparada psicologicamente para falar a respeito disso. Então, eu tô dando um tempinho, mas ainda vou fazer um vídeo de como eu me sinto a respeito de tudo isso. Mas assim, gente, não é uma coisa legal você descobrir que o seu filho é uma criança autista. Então, gente, para uma pessoa chegar ali no diagnóstico, para um médico especializado chegar ali e falar: o seu filho é autista, te dá um laudo de autismo do seu filho, gente, isso é uma coisa muito séria. Então, teve todo um trabalho ali envolvido de você levar o seu filho numa fono, de você levar o seu filho num neurologista, em muitos outros especialistas, até chegar esse diagnóstico de autismo. Daí, simplesmente, vem uma pessoa que não entende nada de nada e fala: mas seu filho é tão normal. Acho que seu filho não é autista, não. Acho que isso, acho que... Gente, é tanto achismo, gente, é tanta opinião que a gente não pede e as pessoas dão, que eu acho um absurdo. Depois que eu descobri que o Arthur era uma criança com autismo, eu já escutei tanta coisa desnecessária. Então, gente, assim, uma dica: se ninguém pediu a sua opinião a respeito do assunto, não dê. E, gente, você pode não saber, mas uma criança com autismo, ela não sabe esperar nada. Ela não sabe esperar. Então, gente, o Arthur, quando ele chega em algum lugar, ele fica assim, tipo, de boa nos primeiros 10 minutos. Depois disso, ele começa a ficar impaciente, ele começa a ficar agitado, ele começa a ficar irritado. Esses dias eu fui levar o Arthur no médico, na pediatra, e a pediatra estava demorando muito para atender o Arthur. Até então eu não sabia que eu tinha o direito de passar ele na frente por ele ser uma criança autista. Então eu fiquei ali esperando, eu acho que eu era a sexta pessoa da fila para passar na pediatra. Eu fiquei ali esperando mais ou menos umas 2 horas. E eu dei o celular pro Arthur para ele ficar calminho ali enquanto a gente esperava para passar ele na pediatra. Mas, gente, teve uma hora que não deu para segurar. Então ele pegou e começou a correr para lá e para cá. E a pessoa simplesmente chegou e falou: ah, ele é da pá virada, né? Gente, isso é um absurdo, gente. Ai, eu até fiquei quieta, porque, gente, tem hora que eu prefiro não falar nada, porque se eu falar, eu sei que eu vou falar demais, então eu prefiro ficar quieta. Então, gente, assim, não julgue. Não julgue se você não sabe do histórico da criança, se você não sabe o que se passa com a criança. Não julgue, não fala que uma criança é mimada, não fala que uma criança é birrenta, é pirracenta. Gente, não fale isso, não fale que a criança é peralta, porque você não sabe o que se passa. O Arthur, realmente, gente, criança autista não sabe esperar. Eles ficam irritados, eles ficam ansiosos, eles ficam agitados mesmo. E daí, a pessoa simplesmente chega pra mim e fala que o meu filho é da pá virada. Gente, eu não gosto de ficar explicando para as pessoas
Ai, meu filho tem autismo, por isso que ele faz isso, por isso que ele faz aquilo. Gente, isso é um pouco constrangedor, isso é um pouco desnecessário. Então, vamos ter mais empatia, gente. Vamos parar de fazer comentário que não tem necessidade. Sinceramente, eu não tenho paciência de ficar explicando as coisas para as pessoas. E não tem necessidade também de eu ficar explicando as coisas para uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com a nossa história. Então, gente, é muita coisa que é realmente muito desnecessário. Outra coisa também, gente, que eu escuto muito. Ah, isso é coisa da sua cabeça, seu filho é normal, isso é coisa da sua cabeça, não leva em consideração. Gente, a criança com autismo, eles precisam de tratamento. Se eu for deixar pra lá, fingir que o meu filho não tem nada e não tratar ele, isso vai ser prejudicial para ele no futuro. Então, eu como mãe, eu sei que é bom pro meu filho. Eu sei que eu tô fazendo de tudo que eu posso e até o que não posso, para que lá no futuro ele tenha uma vida normal. Então, não tem nada a ver uma pessoa de fora chegar e falar assim: ah, isso é coisa da sua cabeça, não precisa você fazer isso, não precisa você dar o remédio, porque daqui a pouco seu filho vai estar grogue, o seu filho. Gente, Se os médicos receitaram um remédio, algum motivo tem. Gente, se o pai, a mãe chegou até a conclusão de que o filho precisava ir numa fono, que o seu filho precisava de um neurologista, e daí veio um diagnóstico, gente, não foi à toa, não foi por nada, foi porque os especialistas viram ali realmente que era, foi porque os pais ali viram que a criança tinha algo de diferente. Então, gente, não tem nada a ver vocês ficarem julgando, apontando o dedo, ai, não dê remédio pro seu filho, não faça isso com seu filho não precisa disso, seu filho não precisa daquilo. Gente, comentários desnecessários. Outra coisa. Seu filho precisa de limites, seu filho é muito mimado, você tem que dizer não pro seu filho. O seu filho é assim porque você deixa ele fazer o que ele quer. O autismo, gente, não é uma questão de limites, então não julgue. O autismo não é uma questão de limites, eles têm crises, e isso é uma coisa neurológica deles. Então, gente, assim, ninguém tem o direito de falar como você educa o seu filho, como você ensina o seu filho, se você dá limites para os seus filhos, se você fala não para o seu filho, ninguém tem o direito de julgar isso, gente. Isso já é chato para pais de criança típica. Então, imagina para pais de criança com espectro autista. Então, gente, é muito chato você ter que ficar ali explicando para a pessoa que o seu filho é uma criança com desenvolvimento atípico, as questões por que você trata o seu filho dessa forma, porque, gente, as crianças atípicas, elas precisam de mais atenção, elas precisam de muito amor, de muito carinho. Então, sempre quando o Arthur ali tem uma crise, gente, é muito amor envolvido aqui em casa, a gente abraça ele para ele se acalmar, a gente tenta conversar com ele, e muitos pais já acham um absurdo, já acham que a criança tá ali fazendo pirraça, que tem que pegar e dar um castigo, dar umas palmadas. Gente, não é assim. A gente precisa dar amor, a gente precisa dar carinho, atenção, porque se a gente pegar e for chamar atenção, vai piorar a situação, vai desencadear algo muito pior, uma crise muito pior. Então, gente, é muito chato a gente, como pais, ter que ficar explicando isso para as pessoas. A gente sabe o que a gente está fazendo. Então, vocês que estão de fora, se vocês não têm uma forma de ajudar, se vocês não sabem como ajudar, então não dê comentários desnecessários, porque a pessoa já tá ali passando por um momento difícil com o filho, num momento que a gente está procurando ali uma forma para acalmar o nosso filho, então é desnecessário comentários que não vão ter nada ali para acrescentar. A gente sabe que a reação que a gente tem, a ação que ele está tendo, pode fazer com que piore muito ali aquele momento de crise da criança. Então, a gente, como pais, a gente tem que saber como reagir ali naquele momento. Então, a gente está lidando com isso o dia inteiro, o tempo todo. Então, a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos.
É muito frustrante você ouvir que o seu filho não tem autismo, que o seu filho precisa de limites. Então, gente, desnecessário. Nunca falem isso. Tente entender primeiro por que a criança está fazendo daquela forma. Não sai falando as coisas sem saber, porque isso chateia muito a gente, gente. Nunca fale isso, nunca fale essas coisas negativas para pais de crianças com autismo e para nenhum outro também. Gente, isso que eu vou falar agora é muito comum e chega até a ser um pouco engraçado, que é quando a pessoa não entende nada de autismo, a pessoa não convive com ninguém com autismo e a pessoa vem querendo dar a entender que entende tudo de autismo. Eu já escutei. A criança autista gosta de ficar sozinho, né? A criança autista não tem empatia, né? Criança com autismo não gosta de ficar com outras crianças. Criança com autismo não gosta de dar beijo. Criança com autismo não gosta de abraço. Criança com autismo gosta de ficar sozinha. Gente, isso não é verdade. Não é verdade que criança com autismo não gosta de atenção. Não é verdade que criança com autismo gosta de ficar sozinho. Não é verdade que criança com autismo não tem compaixão, não tem empatia. Gente, isso não é verdade. Gente, o Arthur, ele gosta muito de ficar comigo. Ele gosta muito de companhia. Ele gosta sempre de ter gente por perto dele, ou eu ou o pai dele. Se ele tá na sala brincando e a gente pega e vai pro quarto, logo ele já vai pro quarto junto com a gente, porque ele gosta de estar junto com a gente. Então isso, gente, não é verdade. Elas têm mais dificuldade com a interação, mas isso não significa que elas não tenham vontade de estar junto com as pessoas. Elas gostam de afeto, elas gostam de carinho, elas gostam de atenção, assim como as outras crianças. E eles têm sim muita necessidade de cuidado, de carinho, de atenção, até mais do que uma criança típica. Então, isso não é verdade. Esse tipo de comentário faça com que os pais, com que eu como mãe, me sinta super frustrada, achando que o meu filho é um extraterrestre, achando que o meu filho é de outro mundo, de outro planeta. Às vezes a criança não gosta ali de uma questão sensorial, não que ela não gosta de toque, não que ela não gosta de afeto, nada disso, gente. Eles expressam de forma diferente, mas isso não significa que eles não gostem. Outra coisa também que chega a ser um pouco engraçado é aquela pergunta muito comum: qual habilidade extraordinária seu filho tem? Assim, gente, o Arthur, ele gosta muito de inglês, ele aprende inglês com muita facilidade, ele já sabe até muitas coisas que eu não sei o que é e ele tá ali falando. Mas assim, gente, nem todas as crianças têm habilidades, nem todas as crianças ali tocam extraordinariamente, ou fazem cálculos de cabeça, ou aprendem espanhol, ou aprendem inglês. Nem todas as crianças com autismo têm essas habilidades. Muitas crianças, muito pelo contrário, têm dificuldades. Então, gente, é muito chato quando vocês chegam e fazem esse tipo de comentário. Se vocês não sabem do que se trata, se vocês não sabem o que é o autismo, é melhor você perguntar. Como que é seu filho? Seu filho faz alguma coisa de diferente? Você pode ali estar conversando, mas não faça comentário de coisas que você não entende, de coisas que você não sabe. Outra coisa que eu escuto muito é aquela famosa frase: ah, mas o seu filho é autista com grau bem leve, né? Gente, isso não é conforto para um pai de autista, tá? Porque o autista, ele pode ser grau leve, moderado ou severo, mas desde o grau leve, a criança já tem ali as suas crises, os seus momentos difíceis. Então, isso não é conforto para um pai de autista. Então, não faça esse comentário também, porque não é legal. Outra coisa também: ah, mas o seu filho ainda não fala, mas o seu filho não faz isso, não faz aquilo. Ah, mas não se preocupe, não é autismo. Cada criança tem o seu tempo para fazer as coisas. Gente, nenhum pai vai falar que o seu filho é autista se ele realmente não for diagnosticado, se ele não for realmente um autista. Então, se o pai tá falando que a criança é autista, é porque a criança é autista. Outra coisa, gente: ah, mas o seu filho anda bem, o seu filho corre, o seu filho brinca. Ah, não é autismo, não. Gente, o autismo é neurológico, tá? Pra quem não sabe, é neurológico, tá bom? Então, gente, compartilhando aqui com vocês
Eu sei que muitos pais passam por situações chatas como essas aqui que eu citei. Eu passo diariamente, tem coisas que realmente são muito desnecessárias. Então, mais amor, mais empatia com o próximo, sem comentários desnecessários, sem comentários maldosos, porque, gente, não precisa, né? E é isso que eu queria passar para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Se você que é pai ou mãe de criança com autismo e já passou por algo do tipo, já escutou algum comentário que eu não citei aqui, deixa aqui embaixo, né, pra gente estar compartilhando as nossas experiências. E é isso, gente. Não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo notificações do meu canal quando eu postar mais vídeo, para vocês estarem me acompanhando. Gente, eu fico por aqui, deixo um forte abraço para vocês. Tchau, tchau!